Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. Esse é o texto da nossa reflexão nesta noite aqui, tá? Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Eu estou lendo aqui na versão da NVI, que diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Segundo o relato aqui de Isaías, no ano em que o rei Uzias morreu, e quando num texto se marca, um evento, uma data assim, essa data para eles era uma data importante, era uma data significativa. Mas diz que bem naquele ano em que Judá, o reino do sul, perde o seu rei, o profeta diz que viu Deus. Ele teve uma visão celestial de Deus. E essa visão, ao mesmo tempo, o aterroriza, mas também impressiona, motiva o seu ministério de anunciar a palavra de Deus às pessoas. O rei Uzias, que alternativamente ele é chamado de Azarias, eu não sei porquê, a maioria dos textos às vezes não o chama assim, talvez porque na mesma época dele tinha um sacerdote chamado Azarias, para não confundir. Ele é, a maior parte do tempo, chamado de Uzias. Ele foi rei do reino de Judá. Importante entender que Israel, à época que está acontecendo isso aqui, o reino estava dividido, né? Porque depois de Salomão o reino se dividiu. Então tinha o reino do norte e tinha o reino do sul. Uzias, Isaías são do reino do sul, chamado de Judá, enquanto o norte permaneceu sendo chamado de Israel. E Uzias, juntamente com Jeroboão II, que era o rei do reino do norte, eles são protagonistas de uma época boa para aquele país, que estava dividido. Porque depois de Salomão, esse tempo era o tempo de prosperidade, tempo abençoado, onde todos estavam felizes com o rei. Uzias reinou 52 anos. Foram mais de meio século no poder. E segundo a descrição lá de 2 Crônicas 26, 16 a 21, Uzias morreu vítima de lepra. O fato marcou Isaías, porque esse extenso período de reinado de Uzias sobre Judá terminou de uma forma muito trágica, vergonhosa. Porque Uzias, ele foi expulso, excluído do templo do Senhor. Segundo Crônicas 26, 21, diz assim: assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso
numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Isso aconteceu em 740 antes de Cristo. É importante entender todo esse contexto histórico, porque era um rei maravilhoso, um rei encantador. Mas no final da sua vida, este rei, ele acabou assim achando que por ser um rei tão estável no reino de Judá, ele poderia entrar no templo do Senhor e ele poderia tomar o lugar do sacerdote. E por isso que ele foi excluído e foi tomado de lepra. E curiosamente agora Isaías, ele está no templo do Senhor, de onde o rei foi excluído. E ele diz que neste ano, no ano em que eles perdem esse rei amado, querido, ele está dizendo que ele teve uma visão de Deus. Isaías conta que teve uma experiência tocante, marcante, inigualável, inesquecível com Deus, bem nesse ano que marcava um divisor de águas no reino de Judá. Nós estamos diante de um dos mais admiráveis textos que descreve visões de Deus no Antigo Testamento. Esse texto é belíssimo. O ambiente dessa visão, ele é composto por seres angelicais, por vozes, por música, por terremotos, fogo, fumaça. Numa atmosfera carregada de vivacidade, né? Você lê o texto, parece que os eventos estão brotando do texto, né? De tão vivo que é o texto, tão bonito que é o texto. E é interessante a gente parar nesta noite e olhar para esse texto, porque em meio a um cenário tão majestoso, fascinante, Deus se revela para o Isaías. E aqui, naquele momento ali, ele está dizendo, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor num ano que para nós, no nosso país, era caótico. Num ano em que para nós, no nosso país, o povo estava sem esperança. Mas naquele ano, eu vi Deus. E essa experiência de Isaías com Deus trouxe uma renovação espiritual. Naquele momento histórico que eles estavam vivendo ali. O que provocou essa renovação espiritual, né? A pergunta é, com o que Isaías ele se depara nesta visão, né, que ele tem aqui de Deus? Em primeiro lugar, Isaías ele se depara com o controle de Deus. Observe que na sua descrição da visão, ele começa assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Como é que o Senhor está sendo visto por ele? Ele diz, eu vi o Senhor assentado num trono. E esse trono, ele diz, ele é alto, ele é exaltado. E ele diz que a aba da veste, ou algumas versões dizem, as abas das vestes de Deus enchem, tomam o espaço desse templo. A morte de Uzias provocou uma comoção nacional. Todos estavam comovidos com aquela morte. Na verdade, era um tempo que eles estavam se sentindo inseguros, perdidos. O Jotão é capaz de fazer o que Uzias fez? O filho será como o pai? E o povo estava buscando algum consolo. O maior rei que os judeus haviam tido após Salomão estava morto. E a crise havia se instalado em Judá. Mas Isaías se depara com uma visão de Deus. E nesta visão, ele diz que Deus está sentado num trono. Isto é, não há rei na terra. Uzias morreu, mas no céu tem um rei sentado. Amém? Percebe o sentido da visão? No momento em que eles estão perdidos porque o trono da terra está vazio. O trono dos céus não está vazio. E Deus está mostrando isso para ele. Pode não ter rei nesta terra, mas no céu tem um Deus que está sentado num trono alto e sublime.
E diz que as abas das vestes dele enchem todo esse templo. Todo esse templo. O rei Uzias havia morrido, mas o rei de todo o universo estava vivo. Estava no controle de tudo. Deus está mostrando isso para Isaías. Mais ainda, o versículo 3 diz que os serafins declaram que a terra inteira está cheia da sua glória. Isaías está tendo uma visão de que Judá pode estar perdido, pode estar num estado caótico, estão preocupados, estão inseguros. Mas ele está dizendo assim, ó, no céu tem um Deus que enche o templo, enche a terra. Em todo lugar da terra há sinais da glória de Deus. E não importa se a terra está em crise pela falta de um rei que depois de 52 anos morreu. O importante é que nos céus existe um Deus que está sentado num trono. E esse Deus tem um controle de tudo. No ano da ausência do rei, Isaías se deparou com a presença de Deus. Pode haver uma ausência de rei na terra, mas Deus está presente aqui. Toda a terra está cheia da sua glória. Por vezes, o pior momento será o momento mais propício para nós entendermos esse controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Às vezes é no ano mais caótico. É no ano que você perde a saúde. É no ano que você perde o emprego. É no ano em que o seu casamento se arruína. É no ano em que você tem a pior fase financeira da sua vida. Mas o importante é se nesse ano você consegue ver Deus. E ver que Deus está sentado num trono alto e sublime. E que Deus está no controle de todas as coisas. E que a terra está cheia da sua glória. Pode haver um vazio de rei, pode haver um vazio financeiro, pode haver um vazio de amor, né? Pode haver um vazio de relacionamentos. Mas nós precisamos enxergar a terra como um lugar onde Deus se manifesta. Onde a terra está cheia da glória de Deus. Eu posso sentir falta de tudo nesta vida. Mas eu não posso sentir falta de Deus aqui. Isaías estava tendo uma visão de Deus, assim, ele se depara com um Deus soberano, no controle de tudo. E nós precisamos parar nessa noite e pensar o que tem sido esse ano para nós. Talvez seja o seu ano que o seu rei Uzias morreu, em que você olha e fala, meu Deus, mas parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Cada semana é uma novidade ruim. A cada dia parece que as coisas pioram. Mas talvez seja num ano assim que Deus quer demonstrar que lá no céu há um trono alto, sublime. E Ele está sentado no trono. E Ele está enchendo a terra com a sua glória. Você pode sentir falta de tudo, mas não sinta falta de Deus. Porque Deus está em todo lugar, enchendo a terra com a sua glória. Segundo lugar, com que Isaías se depara? Ele se depara com o caráter de Deus. Observe, versículos 2 e 3. Diz que acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2, esses serafins cobriam o rosto. Com 2, eles cobriam os pés. Com 2, eles voavam. E diz que eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Esses serafins são seres celestiais. Literalmente, eles são chamados de queimadores. A raiz de uma palavra hebraica que significa queimar. E esses serafins, diz que eles têm 6 asas. Com 2 asas, eles cobrem o rosto. Porque eles não podem olhar para a glória de Deus. Com 2, eles cobrem os pés. E as 2 restantes, diz que eles voavam. E é uma visão majestosa. E esses serafins, eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E eles fazem isso por 3 vezes, porque
Eles querem se referir à Trindade. O Deus Pai é santo, o Deus Filho é santo, o Espírito é santo. E eles estão em volta do trono, voando para lá e para cá e gritando isso um para os outros. Isaías está se deparando com o caráter de Deus. Parece que Isaías tem diante de si uma percepção nova. O rei Uzias, tão amado por todos, ele encerrou a sua carreira contaminado por uma lepra. Resultado da sua postura orgulhosa, arrogante. Achar que poderia tomar o lugar do sacerdote, invadir o templo de Deus, fazer um serviço que era separado aos sacerdotes. Mas agora os serafins declaram que Deus é totalmente santo. Isto é, a despeito de toda maldade que há na terra, envolvendo até o rei. Até o rei não tinha um caráter santo. Isaías está olhando e vendo, Deus não se deixou contaminar. Pode haver maldade enchendo o mundo, mas no céu existe um Deus santo. Um Deus que não é malévolo. Um Deus que continua com seu caráter imaculado. Isaías está sendo lembrado disso pelo canto dos serafins. Eles estão decepcionados, tristes. O nosso rei morreu. E ele morreu numa circunstância tão trágica, encerrou sua carreira de uma forma tão esquisita, né? Leproso, fora da cidade, cheio de feridas pelo corpo. Aquela figura que a gente vê muito no Novo Testamento, né? Jesus tendo contato com leprosos. Mas ele está tendo uma visão de que no céu existe um Deus santo. Podemos ter um rei que não é santo, mas ainda assim no céu há um Deus que é santo. E por isso que isso nos lembra o texto lá de Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus nunca se deixará contaminar pelo mal. Pode haver muita maldade, eu posso sofrer com maldade nessa terra. Você vai sofrer, você sofre, tem sofrido com maldade nessa terra. Mas nós precisamos ter essa visão de Deus. No céu existe um Deus que não é mau. Um Deus que é santo, santo, santo. Diante da instabilidade do caráter dos homens, existe a estabilidade do caráter de Deus. Deus não muda. Tiago diz, não há mudança, não há sombra de variação. Se tem alguma coisa boa nesta vida, isso vem de Deus. Porque Deus é bom, Deus é santo. O caráter dele é assim. Com que Isaías se deparou? Em terceiro lugar, Isaías se depara com a compaixão de Deus. Versículos de 4 a 7, diz que ao som das vozes desses serafins, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Aí ele diz assim, então eu gritei, ai de mim, estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aí diz que um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. O seu pecado será perdoado. O ai de mim, de Isaías, é a resposta mais adequada que ele encontrou quando ele se viu na presença da santidade de Deus. Ele falou, eu vou morrer. Porque se os serafins têm duas asas que estão cobrindo os olhos, eles não olham para Deus, mas eu estou olhando para Deus. Ele diz assim, eu sou tão perdido, sou tão pecador, quando eu me deparo com o caráter de Deus, com a santidade de Deus,
eu vejo quão mesquinho eu sou, como eu estou ligado a coisas tão pequenas, como eu estou tão inclinado à morte de um rei, como eu estou impaciente, inseguro, perturbado, ansioso, que eu não deveria estar assim. Mas aí diz que esse toque de Deus na vida de Isaías vem por meio de um serafim. Diz que a visão que ele tem de Deus o faz cair ao chão. Ele diz, ai de mim. Mas um serafim sai da função de adorar a Deus. Diz que ele pega uma brasa viva do altar. Ele traz em Isaías, toca os lábios dele e diz assim, a tua culpa foi removida. É tão bonito ver isso, né? Que se você imaginar toda a cena, são anjos de 6 asas, gritando um para o outro a santidade de Deus. Mas quando Isaías grita, ai de mim, um desses serafins diz que ele para de louvar a Deus. E ele vai socorrer o Isaías culpado. Ó. Me parece que com isso nós deveríamos aprender que tão importante quanto é adorar a Deus, também é ter compaixão de um pecador arrependido. O serafim faz isso. Ele para de dizer que Deus é santo e vai socorrer um pecador. Veja como os céus reagem a um coração quebrantado. Isso lembra aquele cântico antigo que a gente cantava, né? Apesar da glória que ele tem, ele se importa comigo também, não é? O Deus soberano absoluto, apesar da glória que ele tem, ele se importa conosco. Quando um pecador diz, ai de mim, estou perdido. O anjo para de adorar, e ele vai perdoar, vai purificar de todo o mal que Isaías está se sentindo envolvido por um mal. E o anjo vai lá e vai dizer, olha, sua culpa foi removida, o seu pecado foi tirado. Nós podemos experimentar uma renovação espiritual quando nós nos deparamos com a compaixão de Deus. Como que um Deus santo assim, como que ele é compassivo. Como que ele se move quando ele vê um coração quebrantado. Isaías está ali se deparando com essa compaixão de Deus. Ele está dizendo, apesar da glória que ele tem, ele se importa comigo. Ele tira um serafim da função da adoração, ele vem tocar minha boca e vem dizer, a tua culpa foi removida. Como que os céus reagem quando há um coração quebrantado? É um anjo que deixa aquela função de cantar a santidade de Deus para trazer santidade para a vida de um profeta que está se sentindo mal com o pecado ali. Todas as vezes que eu e você nos sentirmos mal por estarmos na presença de Deus, e a gente perceber quão pecadores nós somos, os céus se moverão. Apesar da glória que Deus tem, ele vai se importar conosco. Ele vem remover a nossa culpa. Ele vem perdoar o nosso pecado. Porque o nosso Deus é um Deus de compaixão. Ele tem compaixão pelo ser humano. Em quarto e último lugar, Isaías também se depara com o chamado de Deus. Versículo 8 diz, então, ouvi a voz do Senhor conclamando. Percebe? Só agora aparece a voz de Deus. Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Algumas versões diz, envia-me a mim. Isaías viu que o céu estava profundamente preocupado, o céu estava profundamente compadecido com a terra. Por isso, quando ele ouve a voz de Deus dizendo, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode me enviar. Claro, no ano da morte do rei Uzias, no ano caótico para Judá,
Isaías vê que Deus tem controle de tudo. Ele vê que esse Deus é santo, tem um caráter santo. Ele vê que esse Deus, apesar de ser santo e ter o controle absoluto, ele se compadece do pecador. Isaías diz: eu quero participar disso, né? Se os céus estão preocupados com a terra, ele está dizendo: pode contar comigo. Esse é o chamado de Deus. Eu quero participar desse negócio. O que estava acontecendo ali era inspirador, era motivador, era desafiador, estimulante para Isaías. Renovação espiritual provoca uma nova disposição de ser instrumento nas mãos de Deus. É como se Isaías dissesse: no pior momento do meu país, no ano em que um monarca maravilhoso morreu, eu me despertei para o chamado de Deus. Eu entendi o que Deus queria de mim. O pior momento da nossa vida. O mais importante não era como ficaria o país com a morte de Uzias. Ou se o sucessor, que era Jotão, iria dar conta do recado ou não. O mais importante era se Deus poderia continuar contando com homens como Isaías. Essa é a intenção de Deus de se revelar para Isaías. Porque Isaías vem para o templo cheio de preocupação. O rei morreu. O rei que dava estabilidade ao reino morreu. Talvez a prosperidade vá acabar. Talvez a nossa segurança já não será a mesma. Mas Deus está dizendo assim: Isaías, a minha preocupação não é com nada disto. Minha preocupação é: eu posso continuar contando com você? Você vai continuar sendo usado por mim, apesar do caos que está em toda a terra? No seu país? Isso é mais importante. Nós precisamos experimentar uma renovação espiritual. Eu não sei, como eu disse, como está o seu ano 2023, né? Mas a questão é, se daqui a algum tempo você vai poder olhar para esse ano e dizer assim: ó, no ano em que o meu rei Uzias morreu, no ano em que eu tive um diagnóstico terrível, no ano em que eu perdi meu trabalho, no ano em que meu casamento arruinou, no ano que eu tive o pior ano da minha vida, que a minha empresa faliu, no ano em que eu tive o menor ganho, as maiores dificuldades, naquele ano eu vi Deus. Eu vi que Deus estava no controle de tudo. Eu vi que Deus é um Deus santo, que não se contamina pelos pecados da humanidade. Eu vi que esse Deus tem compaixão de mim, que nunca me deixou faltar o perdão. O Deus que sarou a minha iniquidade. Naquele ano, eu me deparei com o chamado de Deus. E naquele ano eu disse: Deus, eis-me aqui. Pode contar comigo. Porque a minha tendência, a sua tendência, é quando nós estamos nos piores momentos, a gente volta os olhos para nós mesmos, né? E a gente acha assim, que tudo que resta fazer nesta terra é a gente olhar para nós e ter dó de nós mesmos. E pensar assim: quem vai olhar para mim? Quem vai cuidar de mim? Quem vai me socorrer? Mas às vezes é num tempo assim, é num ano assim, que Deus vai olhar para você e vai dizer assim: eu posso continuar contando com você? Eu tenho uma tarefa, um chamado para você. Não adianta se afundar nas crises, nos problemas e ficar pensando assim: eu vou parar minha vida porque eu estou sendo surpreendido por algo que eu não esperava na minha vida, que eu não planejei, que eu não queria que acontecesse. Mas é justamente, às vezes, no momento assim, que Deus está dizendo assim: olha, quem que eu posso enviar? Com quem que eu posso contar nesta terra? É no momento assim que você tem que dizer assim: ó, Deus, pode contar comigo. Não estou bem de saúde. Não estou bem financeiramente. Não estou bem emocionalmente. Não estou despreocupado com tudo.
Mas quando eu vejo o Senhor, só me resta dizer: eis-me aqui. Pode contar comigo. Se o Senhor acha que eu posso ser um instrumento nas tuas mãos, eu vou ser um instrumento nas suas mãos. No pior ano da minha vida, eu quero ver Deus no controle, eu quero ver o caráter que Deus tem, eu quero sentir a compaixão que Ele manifesta, eu quero atender o seu chamado. Eu quero continuar nas trincheiras servindo a Deus. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei dos reis. E se Ele está no controle de tudo, não há nenhuma situação que me faça parar. Porque eu sei que em momentos assim, eu ainda posso ser uma ferramenta nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Amém?